Por milênios, Stonehenge tem sido um dos maiores mistérios da humanidade. Mas o que realmente sabemos sobre este antigo monumento? Erguido nas planícies de Salisbury, na Inglaterra, este complexo de pedras maciças continua a fascinar e intrigar arqueólogos, historiadores e turistas de todo o mundo. Apesar dos avanços tecnológicos e das inúmeras pesquisas, muitas perguntas sobre Stonehenge permanecem sem resposta. Quem construiu esse monumento? Como foram transportadas e erguidas essas pedras gigantescas? E mais importante, para que servia Stonehenge? Hoje, vamos explorar as teorias mais fascinantes sobre a finalidade e a construção de Stonehenge e tentar desvendar os segredos por trás dessas gigantescas pedras. Desde a hipótese de que servia como um calendário astronômico, permitindo a observação das estrelas e a marcação das estações, até a ideia de que era um local de cura ou centro de rituais religiosos, as teorias são tão variadas quanto intrigantes. Também vamos mergulhar nas técnicas possíveis que os construtores podem ter usado para transportar as pedras azuis de Preseli Hills, no país de Gales, a mais de 200 quilômetros de distância. Acompanhe-nos nesta jornada pelo tempo, enquanto tentamos desvendar um dos maiores enigmas deixados pelos nossos ancestrais. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. A história de Stonehenge. Stonehenge, localizado no coração da Inglaterra, é um dos monumentos pré-históricos mais famosos do mundo. Mas quem construiu Stonehenge e por quê? Essas perguntas têm fascinado e desafiado a humanidade por séculos. Este enigmático conjunto de pedras, dispostas em círculos concêntricos na vasta planície de Salisbury, guarda segredos de uma era distante, oferecendo um vislumbre enigmático das capacidades e crenças de nossos antepassados. A construção de Stonehenge é um testemunho da ingenuidade humana, realizada em várias fases ao longo de milênios, sem o uso de tecnologias modernas. A construção de Stonehenge teve início por volta de 3.000 anos antes de Cristo, e sua finalização, cerca de 1.500 anos antes de Cristo inicialmente, o local começou como um simples fosso e banco de terra, evoluindo gradualmente para a estrutura complexa que conhecemos hoje. Durante este período, o monumento viu a adição de pedras sarsen gigantes, trazidas de Marlborough Downs, a cerca de 32 quilômetros de distância, e pedras azuis menores, cuja jornada começou nas colinas de Preseli, no país de Gales, a impressionantes 200 quilômetros de distância. Este feito notável de transporte e engenharia continua a ser um testemunho do profundo significado que Stonehenge deve ter tido para seus construtores. A importância histórica de Stonehenge vai além de sua construção. Acredita-se que o local tenha sido um centro de rituais neolíticos e da Idade do Bronze, um lugar de reunião para cerimônias religiosas, celebrações sazonais e talvez até funções funerárias, como sugerido pelos numerosos túmulos neolíticos e da Idade do Bronze encontrados nas proximidades. Além disso, o alinhamento preciso das pedras com os solstícios de verão e inverno indica um conhecimento avançado de astronomia, sugerindo que Stonehenge poderia funcionar como um calendário solar complexo, permitindo a marcação do tempo e a previsão de eventos astronômicos cruciais para a agricultura e as práticas religiosas da época. O legado de Stonehenge como um feito monumental da pré-história reflete não apenas a complexidade social e espiritual de seus construtores, mas também oferece um campo fértil para a pesquisa contemporânea. Cada nova descoberta arqueológica nos aproxima um pouco mais de entender as motivações, crenças e técnicas daqueles que ergueram essas pedras. Stonehenge permanece como um símbolo duradouro da capacidade humana de criar, conceber e conectar-se, desafiando-nos a contemplar nosso próprio lugar no tecido do tempo. Teorias sobre a construção. Como uma sociedade sem tecnologia moderna conseguiu transportar e erigir estas pedras maciças? Essa pergunta permanece no centro das discussões sobre Stonehenge, um monumento que desafia nossa compreensão da pré-história. Sem o auxílio de máquinas modernas ou ferramentas avançadas, os construtores de Stonehenge
realizaram uma façanha de engenharia que continua a inspirar admiração e curiosidade. A resposta, acredita-se, reside na resiliência humana, na inovação e na capacidade de trabalhar coletivamente em prol de um objetivo monumental. Há teorias que envolvem troncos de madeira, cordas e uma incrível organização comunitária. Arqueólogos e historiadores sugerem que os construtores podem ter usado uma série de troncos rolantes como uma espécie de trilho primitivo para transportar as enormes pedras Sarsen e as pedras azuis menores desde suas origens distantes até o local de construção. Essas pedras, algumas pesando até 25 toneladas, teriam sido colocadas sobre troncos de árvores dispostos horizontalmente no chão. À medida que a pedra avançava, os troncos à frente eram recolhidos e reposicionados atrás dela, criando um ciclo contínuo de movimento. Além disso, cordas feitas de fibras vegetais ou couro animal poderiam ter sido usadas para ajudar a guiar e levantar as pedras, especialmente durante o processo de erguê-las para posicioná-las verticalmente ou colocá-las sobre as pedras de apoio. Essa tarefa exigiria não apenas uma compreensão profunda dos princípios básicos de física e engenharia, mas também uma coordenação impecável entre os trabalhadores. A incrível organização comunitária seria essencial para reunir a mão de obra necessária para tal empreitada. Estima-se que centenas, talvez até milhares, de pessoas tenham sido necessárias para transportar e erguer as pedras. Essa mobilização de recursos humanos sugere que Stonehenge ocupava um lugar de grande importância para as comunidades neolíticas, possivelmente servindo como um símbolo de unidade, força e identidade coletiva. A construção de Stonehenge, portanto, é um testemunho do engenho humano e da capacidade de realizar tarefas aparentemente impossíveis através da cooperação e inovação. Cada teoria sobre como Stonehenge foi construído nos leva a apreciar ainda mais a inteligência e a determinação de nossos antepassados, ao mesmo tempo em que nos faz refletir sobre o significado e o propósito que motivaram tais esforços extraordinários. Finalidades de Stonehenge. Centro cerimonial. Stonehenge pode ter sido um local de rituais e celebrações. Os vestígios deixados ao redor de Stonehenge, incluindo restos de animais e artefatos cerimoniais, sugerem que o local era um ponto de encontro para comunidades neolíticas realizarem cerimônias significativas. Estas podem ter incluído solenidades ligadas aos ciclos agrícolas, como plantio e colheita, e rituais de passagem que marcavam momentos importantes na vida comunitária. A disposição das pedras e a orientação em relação aos solstícios reforçam a ideia de que Stonehenge servia como um grandioso palco para celebrações que alinhavam o homem à natureza e ao cosmos. Observatório astronômico. Alinhamentos astronômicos sugerem que Stonehenge poderia ser um antigo calendário lunar. Como isso funcionava? O eixo principal de Stonehenge está alinhado precisamente com o nascer do Sol no solstício de verão e o pôr do Sol no solstício de inverno, o que indica um entendimento sofisticado dos movimentos celestes. Além disso, análises mais detalhadas revelam que certas pedras podem ter sido posicionadas para marcar os extremos nascente e poente da Lua, sugerindo que Stonehenge funcionava como um complexo instrumento para observar e registrar o tempo, baseado tanto no Sol quanto na Lua. Essa dualidade de propósitos reforça a importância do monumento não apenas em termos religiosos ou cerimoniais, mas também como um centro de conhecimento astronômico que guiava as atividades agrícolas e religiosas das comunidades ao seu redor. Cura e peregrinação. Alguns acreditam que Stonehenge era um local de cura. Pedras azuis, conhecidas por suas propriedades curativas, foram transportadas de longe. A presença das pedras azuis, originárias das colinas de Preseli no país de Gales, a mais de 200 quilômetros de distância, sugere um esforço considerável para trazê-las até Stonehenge. Isso poderia indicar uma crença nas propriedades especiais dessas pedras, talvez relacionadas à cura ou ao bem-estar espiritual. O desgaste observado em algumas das pedras azuis
sugere que elas podem ter sido tocadas ou esfregadas repetidamente, possivelmente por visitantes em busca de cura ou proteção. Além disso, a descoberta de restos humanos nas proximidades, alguns com sinais de doenças ou ferimentos, reforça a teoria de que pessoas de diversas regiões poderiam ter peregrinado a Stonehenge em busca de alívio ou cura, fazendo do local um centro de peregrinação espiritual e física. Cada uma dessas teorias revela uma camada diferente da funcionalidade e significância de Stonehenge, seja como um centro cerimonial, um observatório astronômico ou um local de cura e peregrinação. Stonehenge continua a ser um símbolo da conexão profunda entre nossos ancestrais e o mundo ao seu redor. Essa multifacetada herança cultural e espiritual torna Stonehenge um dos monumentos pré-históricos mais fascinantes e estudados do mundo. Mistérios ainda não resolvidos. Origem das pedras. De onde exatamente vieram as pedras azuis e como foram transportadas? Esta pergunta continua a ser um dos maiores mistérios de Stonehenge. As pedras azuis, que são uma das primeiras a serem colocadas no sítio, têm sido rastreadas até as colinas de Preseli, no país de Gales, a mais de 200 quilômetros de distância. A jornada das pedras até Stonehenge é um testemunho do notável empenho e engenhosidade dos povos neolíticos. Pesquisadores sugerem que elas podem ter sido transportadas por terra ou talvez levadas por água, utilizando rios e mares, antes de serem arrastadas pelos últimos quilômetros até seu destino final. A escolha dessas pedras, dadas as dificuldades logísticas envolvidas em sua movimentação, implica um significado especial ou espiritual profundo, ressaltando a importância cultural e religiosa de Stonehenge para as pessoas da época. Significados dos enterros. O que os enterros e artefatos encontrados no local nos dizem sobre as pessoas que construíram Stonehenge? Os numerosos restos humanos e artefatos descobertos em e ao redor de Stonehenge oferecem pistas valiosas sobre a vida, crenças e práticas sociais das comunidades que o ergueram. Os enterros, muitos dos quais datam do mesmo período de construção de Stonehenge, sugerem que o local era visto não apenas como um centro cerimonial ou astronômico, mas também como um espaço sagrado para comemorar e honrar os mortos. Análises dos restos revelaram indivíduos de diferentes idades e sexos, indicando que Stonehenge era significativo para toda a comunidade. Além disso, a presença de artefatos, como ferramentas, armas e itens ornamentais, junto aos enterros, reflete a complexidade das práticas funerárias e a crença na vida após a morte. Esses enterros, portanto, fornecem uma janela para as crenças espirituais e a estrutura social das pessoas que construíram e utilizaram Stonehenge, destacando seu papel central na vida e na morte dessas antigas comunidades. Através da investigação da origem das pedras e dos significados por trás dos enterros em Stonehenge, continuamos a desvendar as camadas de mistério que envolvem este antigo monumento, cada descoberta nos aproximando um pouco mais da compreensão de seu verdadeiro propósito e significado para nossos ancestrais. Impacto cultural e legado. Influência na cultura moderna. Stonehenge hoje é um ícone cultural inspirando obras de arte, literatura e música. Ao longo dos séculos, Stonehenge transcendeu seu contexto histórico para se tornar um símbolo poderoso de mistério e inspiração. Na arte, pintores e escultores têm capturado a majestade e o enigma de Stonehenge, refletindo sua imponência etérea e seu mistério indelével. Na literatura, escritores têm tecido histórias que vão desde a exploração de suas origens neolíticas até narrativas de ficção científica e fantasia, onde Stonehenge serve como portal para outros mundos ou como chave para antigos segredos. Na música, compositores e bandas de diversos gêneros têm prestado homenagem a Stonehenge, usando-o como metáfora para explorar temas de conexão temporal, espiritualidade e a busca humana por significado. Essas representações culturais destacam como Stonehenge continua a capturar a imaginação, servindo como um ponto de encontro entre o passado e o presente, o tangível e o transcendental. Preservação e turismo. Como Stonehenge é protegido hoje
e o que significa para os visitantes de todo o mundo. A preservação de Stonehenge é de suma importância, tanto para a arqueologia quanto para a cultura global. Reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, Stonehenge é protegido sob rigorosas leis de conservação, garantindo que sua estrutura e o ambiente ao redor sejam mantidos para as futuras gerações. Organizações de patrimônio, juntamente com o governo do Reino Unido, implementam medidas de conservação para combater os efeitos da erosão, do turismo e das mudanças climáticas. Para os visitantes de todo o mundo, Stonehenge representa uma conexão visceral com o passado humano, oferecendo uma janela para a vida e as crenças de nossos ancestrais distantes. O turismo é cuidadosamente gerido para equilibrar o acesso público com a necessidade de preservação, permitindo que as pessoas experimentem a grandiosidade de Stonehenge, enquanto se assegura de que sua história continue a ser contada. Através de exposições educacionais e tours virtuais, Stonehenge também alcança um público global, espalhando seu legado e significado além das fronteiras físicas, inspirando um respeito contínuo e admiração por esta maravilha antiga. Embora muitas teorias sobre Stonehenge tenham sido propostas, o monumento retém seus mistérios. Talvez parte de seu fascínio seja justamente esse enigma insondável. Ao longo dos séculos, Stonehenge tem sido objeto de admiração e especulação, um símbolo duradouro da engenhosidade e do espírito humano. Sua presença imponente na paisagem britânica serve como um lembrete constante de que, apesar de todo o progresso e descoberta, ainda há maravilhas do passado que permanecem além do nosso completo entendimento. Stonehenge convida-nos a refletir sobre a conexão entre o passado e o presente, entre o conhecido e o misterioso. Ele nos desafia a considerar as inúmeras gerações que vieram antes de nós, suas crenças, suas esperanças e seus medos. Em um mundo que muitas vezes parece avançar a uma velocidade vertiginosa, Stonehenge nos oferece um ponto de ancoragem, um lugar de contemplação e maravilha. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Qual é a sua teoria favorita sobre Stonehenge? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.